Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje com um episódio novo da série de Speedrun no canal, subindo o rating desde os 900 até os 2000. Estamos aí com o rating de 1698 agora, entrando aí na faixa dos 1700. Bora lá ver o que a galera apronta aí na faixa dos 1700. Primeira partida, vamos jogar de brancas. Vamos começar aí jogando com E4. Como já falei aqui para vocês, galera abaixo de 2000 é bem interessante jogar posições mais abertas e o peão do rei ele leva para essas posições mais abertas, que assim você vai ter mais tática, você vai desenvolvendo melhor as suas habilidades na tática. Ele veio aí com o cavalo C6, eu vou jogar avançando o peão para D4 direto, levando para as posições do gambito escocês. Então, depois de D4 e D4, eu faço bispo C4, eu jogo sacrificando esse peão, e essa abertura que leva o nome aí de gambito escocês. Pô, eu queria jogar uma ideia interessante que eu mostrei para os meus alunos da minha mentoria esses dias, que quando o bispo C5 joga com o cavalo G5, é uma linha que era considerada inferior até, mas hoje em dia dá para jogar, tem várias ideias interessantes. Só que o cara jogou muito sólido, jogou com lance bispo E7 para vigiar até as ideias de cavalo G5. Ele não quer levar os golpes em F7, não quer ter as ameaças ali em F7. Como que eu posso jogar contra esse lance, hein? Se eu jogar um lance C3, peão toma, dama D5, ele não tem como defender F7, né? Pois cavalo H6 leva bispo por H6. Parece interessante o C3 sacrificando o peão, né? Eu acredito que ele não vai aceitar o meu sacrifício, até porque perde. Mas se ele toma em C3, ele tá levando dama D5. E aí já não tem defesa mais. Pô, agora esse tem cara de ser muito ruim, né? Ele mexe a peça duas vezes na abertura, bispo E7, bispo F6. Numa posição aberta como essa, tem tudo para isso dar errado, né? Vamos ver aqui como aproveitar agora. Um lance normal seria simplesmente tomar em D4 para jogar E5 depois, eu tenho o centro de peões. Tem algo ainda melhor do que isso, será? Tô pensando se... Porque eu tenho ideias de dama B3, tenho ideias de simplesmente rocar, continuar sacrificando. Eu vou jogar com roque primeiro. Porque se ele toma agora em C3, eu posso jogar E5. Cavalo E5, cavalo E5, bispo E5, eu tenho torre E1 cravando esse bispo. Caramba, o cara foi lá. Uma coisa interessante desses gambitos, né, igual eu joguei aqui o gambito escocês, é que leva para posições, como eu falei, muito táticas, né? E se o seu adversário ele não sabe jogar ou ele não entende muito bem a dinâmica do jogo de gambito, de posições abertas, ele começa a cometer uma série de erros, igual esse cara tá fazendo, né? Mexeu duas vezes com a mesma peça, tá aceitando aí os sacrifícios sem desenvolver. Eu imagino que ele deve estar quase perdido já nessa posição. Porque, por exemplo, depois de E5, o que ele pensa em fazer? Porque se ele volta o bispo para E7, leva aquele dama D5 e não tem como defender o pastorzinho ali, né? Essa combinação aí de bispo e dama ameaçando em F7. Se ele toma em B2, bispo por B2. Se ele joga cavalo E5, bispo E5, eu já tenho esse torre E1 cravando o bispo. Se defender o bispo, leva F4. Ele jogou D5. Tá tentando encontrar os recursos aí na posição para não ficar perdido. E aí, ele vai conseguir se defender? Acho que não, né? Porque depois de tomar em F6, eu tô ameaçando tomar em G7. Por exemplo, eu tomo em F6, ele toma em C4. Eu tomo em D8, toma em G7, caiu a torre. Então vamos lá, vou tomar em F6. E a verdade é que ele já tá com peça a menos. Caramba, como é matador esse gambito escocês, hein? E como o nosso adversário é parceiro também, né? Porque ele jogou do pior jeito possível ali, perdendo muitos tempos na posição. Vamos lá, vou dar um cheque. E agora talvez bispo B5, cravando esse cavalo. Porque se tomar em B2, bispo por B2. Aí coloca a peça em jogo. Tudo bem, ele tem aí uns peões.
3 peões, né? Pela peça. Mas a verdade é que a peça joga muito mais do que os peões nesse meio jogo. Então ele não vai conseguir equilibrar a partida. Ainda que o material pareça que vai dar um equilíbrio, né? Eu tenho uma peça, ele tem 3 peões. A peça, ela tem uma vantagem tremenda no meio jogo. Pode ser que no final ali, só com os peões, aí pode ser que tenha ainda algo, mas do jeito que está aqui, essa peça não vai fazer muita coisa não. Quer dizer, os peões não vão fazer muita coisa não. Bom, e agora, né? Como que eu vou jogar? Vamos colocar mais uma peça para jogar, cavalo D2, ou tem algo mais direto para fazer? Cavalo D4, cavalo por, dama por, se C6, bispo D3. Tô pensando em simplesmente desenvolver. Vamos lá, cavalo de BD2. Como eu não vi nada muito concreto, vamos colocar as peças para jogar, trazer um cavalo para D4. E aí mais para frente eu uso essa minha peça, né? Bom, ele veio o cavalo B4, o cavalo tem defeso aqui, isso pode virar um tema tático logo logo. Vou jogar um cavalo B3. Ele provavelmente vai atacar o meu bispo com C6, com A6. Eu posso voltar esse bispo para F1. Se o cavalo dele sai ali de F6, ele já leva um dama D4, ameaçando o mate, ameaçando o cavalo de B4. Voltei aí o bispo. Por exemplo, esse lance aqui é um lance que perde já, que ele leva a dama D4. E agora, hein? Bispo G4. Ele tá querendo tomar e cavalo C2. Talvez seja essa a ideia dele. E aí, o que vamos fazer, né? Eu vou começar jogando cavalo D4, pois se agora C5 eu faço H3 intermediário. E aí, quando eu tomar em F3, eu tomo de cavalo, eu não preciso tomar de dama. E se H3 ele tirar o bispo para H5, eu jogo cavalo F5. E aí, tudo bem, aí ele pode agora até tomar em F3 e tentar dar o duplo em C2, mas aí ele vai levar uns temas táticos aqui em G7, combinando meu bispo de B2 e o cavalo de F5. Essa aqui seria a ideia. Bom, e aí eu comecei a ameaçar várias coisas agora também com esse cavalo em F5, cavalo E7 é uma ideia. Olha, já avançou o peão para D4, tentando fechar a diagonal do meu bispo de B2, que essa peça está muito forte. E agora, o que faremos, né? Pensando em começar jogando com G4. Pois agora... vamos torre C1 primeiro, ameaçando aqui o peão de C5. Vamos deixar em aberto as coisas por enquanto. Porque eu tenho um cavalo E7 que pode ser uma ameaça em algum momento. Ele esqueceu o peão? Não posso ir lá e jogar a torre toma C5? Porque torre por C5 caiu o peão simplesmente. E aí já vai cair D4 na sequência. Já começa a ter uns teminhas ali com o cavalo E7 chegando também. Ó, jogou bispo G6. Vamos jogar aquele cavalo E7 cheque. E agora... Um lance simples de fazer já é o dama D4, propondo a troca das damas. Pois se ele troca as damas, já simplifica a posição. Se ele tira essa dama, eu tenho um dama por F6, né? Vamos lá, eu vou jogar a dama por D4, pois se ele evitar a troca, digamos um dama A5, para evitar a troca das damas. Aí eu tenho um sacrifício de dama, com dama por F6, e depois estou dando mate. G por F6, bispo por F6... Vamos ver se ele vai simplificar ou se ele vai levar o sacrifício de dama aqui. Esse aqui é um teminha bonitinho, né? Dama B6 não leva o sacrifício. Ah, ó, ele achou um lance para levar o sacrifício de dama. Esse aqui é um sacrifício bonitinho. Dama toma F6, sacrificando a dama.
Aí, é o negócio que eu falo dos temas táticos, né? Que os temas táticos, eles sempre se repetem. Isso aqui é um padrão de mate. Essa combinação do cavalo em E7, controlando a casa G8, e um bispo chegando em F6, assim conseguindo dar mate. Então, quando você conhece os padrões de mate, você bate o olho na posição, você já vê aquele padrão. Então, você vê que antes ali de jogar o dama D4, eu já estava com essa ideia em mente, que eu vi aquele tema tático e o cara acabou não vendo, né? Ele deixou escapar esse tema. Tudo bem que a posição dele já estava perdida já, mas dava para ter evitado ali o mate. Vamos lá, vamos fazer a revisão então dessa partida. Segunda máquina tive ali 89.2, ele 73.7 de precisão na partida. Vamos lá ver o que a máquina acha. Jogamos aí o Gambito Escocês, uma abertura muito interessante. Tem até um vídeo meu aqui no canal explicando mais detalhes sobre esse Gambito. Ele faz bispo E7 e agora C3. Tudo teórico até aqui. Como eu disse, se ele tomar em C3, perde imediatamente. Não perde esse lance? Eu achei que tava perdendo. Dama D5. Cavalo H6, bispo por H6. Ah, olha só, não perde. Caramba, porque eu olhei assim e falei, pô, bispo por H6 caiu a peça, mas Roque ele tá ameaçando tomar em B2 e tá ameaçando o bispo. Mas eu não posso jogar bispo C1 agora? Caramba, como o xadrez é rico, né? Cavalo B4 sobra ainda. E aí eu não tenho dama D1, pois tem C2 garfo. Olha que loucura essa posição. Eu ia entrar nisso. Se ele tomasse em C3, eu ia jogar o dama D5. Ameaça no mate em F7, achando que tava ganhando a peça. Mas não, depois de roque bispo C1, sobra um cavalo B4 ainda. Sendo assim, o melhor era cavalo C3. Aí tudo bem, ele dá um ponto de vantagem para o branco. Tem uma vantagem no desenvolvimento muito grande. Mas interessante isso, hein? Aí ele jogou bispo F6 que interroga. Eu joguei roque que segunda máquina interroga também. Não é o mais preciso. O mais preciso seria simplesmente tomar, ficar com o centro. Por quê? Será que tem algum furo aqui? Ele tá falando cavalo por E5. Pelo jeito tem algum furo no que eu tava imaginando jogar, né? Bispo toma. E aí, não tem torre 1 agora? Que a minha ideia era torre 1. Caramba, ele não tá perdendo a peça? Bispo E6. Bispo E6. Ah, olha que recurso é esse. Porque se eu jogar bispo toma E6 agora, ele toma em B2 intermediária. E aí, se bispo por B2, ele joga bispo por B2 e eu não tenho um descoberto que funcione bem. Caramba, que loucura esse recurso. Ó, de novo, outro recurso que eu não tinha imaginado, né? Bispo E6, porque eu tinha visto essa posição, né? Torre E1 e F4, ganhei a peça. Pra mim aqui tava acabada a partida já, mas ainda sobra esse bispo E6. Não, o computador é dureza mesmo. Por isso que quando enfrenta um cara trapaceando, não tem jeito, né? Porque um humano, quando ele vê essas duas posições, ele já para de analisar. Ele fala, não, acabou ali, né? Tanto a posição do dama D5, bispo H6, quanto essa posição agora, torre 1 e F4, o humano já para de analisar ali. Mas, se o cara tá com a máquina, o cara ainda defende essas posições, né? Olha só, aí tomou, eu joguei E5, ele jogou D5 e perde, aí toma e ganhamos a peça. O detalhe é que depois das trocas, tá sobrando um FG7, e aí tá caindo a torre lá de H8. Bom, e aí por fim, deu aquela simplificada, e aquilo que eu falei, né, por mais que a gente conte o material e tem 3 peões pela peça, é uma posição que não tem mais jogo, que as peças jogam muito mais do que os peões nesse meio jogo. Jogou roque, cavalo D2, cavalo B3, fui melhorando aos pouquinhos, dama D2 era melhor, mas tá bom o jeito que eu fui jogando, sempre ali 2,5 para cima, 2C1, e agora ele deu uma pendurada, dava para jogar ainda um lance como B6 para tentar segurar esse peão de C5 e seguir jogando, né? Pois os peões pelo menos estão limitando ali o bispo de B2,
vai dar trabalho ainda para ganhar essa partida. Daí ele pendurou com B5, torre C5, cheque, e aqui que a gente chega naquele teminha de mate. Eu joguei dama por D4, era o momento dele simplificar a posição. Claro, vai tá perdido, tá bem perdido, mas segue jogando aí. Igual eu falei, você tá jogando aí nessa faixa de rate, vai jogando, porque ainda tem chance do cara dar uma escapada, deixar passar alguma coisa. Do jeito que foi, aí ele entrou bem no teminha de mate, que levou o dama por F6, que é aquele teminha da combinação com bispo e cavalo. Então veja os temas de mate pra galera, especialmente ó, quem tá aí nos 1000 de rating ali, começa vendo temas de mate. Então você pode fazer exercícios sobre isso, né? Então tem sites como o Chess Tempo, que ele é muito legal, que você pode fazer ali alguns exercícios sobre temas de mate. Esse tema de mate, ele tá lá, por exemplo. Aí você faz uma série de exercícios sobre esse tema, você começa a ver mais esses temas acontecendo durante a sua partida. Né? Inclusive, se você quer conhecer esses temas táticos também, ter acesso a aulas, exercícios sobre isso, lá dentro da Chessfix, que é a nossa escola de xadrez, você tem uma trilha de treinamento ideal para você ir evoluindo no jogo, desde a tática, abertura, estratégia, finais. Só entrar para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você vai conhecer a Chessflix, ver ali a página, como funciona, resultados de alunos, e pode fazer o seu cadastro para se tornar aluno com uma condição especial, beleza? Bom, galera, então esse foi o nosso gambito escocês aqui hoje. Vamos para a nossa próxima partida, vamos colocar aqui para jogar. Vamos lá. Como essa foi mais curtinha, vamos aí para uma segunda partida, agora jogando de pretas contra um adversário que tem aí a foto do Magnus. Bom, esses dias eu falei que quem tem foto de animal geralmente é um capivara, né? Eu vi que muitos de vocês tinham foto de animal até nos comentários. Mas quem tem foto do Carlsen, e aí? Quem usa foto do Magnus é capivara também? Bom, enquanto isso, o cara tá jogando aqui uma Viena comigo, jogando aí com dama F3, que é o lance mais jogado nessa vienense. Eu vou jogar F5, acredito que é um dos melhores lances, né? A máquina gosta desse F5 contra o dama F3. E eu lembro que eu vi uma partida do Abdul Saturov jogando assim de pretas, acredito que contra o Rapport, e ele conseguiu ganhar uma boa partida. Basicamente, se ele toma em passant, jogando E por F6, ele fica numa posição muito ruim. Que eu vou jogar cavalo por F6 e essa dama ela fica mal colocada em F3. Ele tem que tentar manter a posição fechada. Tem que jogar ali um D3, por exemplo. D3 eu acredito que é o melhor lance da posição. Já ameaçando o cavalo de E4, vai expulsar esse cavalo daí. Cavalo C3, BC3, e aí eu posso avançar o peão para D4. Acredito que a posição teórica é essa, né? Da vienense. Bom, o cara tá pensando aí já contra o F5. Esse já não parece ser grande coisa, porque ele deixa o meu cavalo lá em E4. O cavalo ele tá muito bem colocado. Eu não tenho o dama H4 agora, que ele joga G3, mas pensando se vale a pena jogar um bispo B4. Ele vai jogar A3, talvez. C5 é uma ideia também. Cavalo C6 é uma ideia também. Eu vou jogar o bispo B4. Se jogar A3, bispo A5. B4, bispo B6. Aí tem mais uma peça ali para pressionar o peão de D4. A ideia não é tomar em C3, senão eu estou fortalecendo o centro dele. E aí esse centro ele pode ficar forte. Mas, caramba, eu não consertei o layout aqui. Eu tô falando de foto de animal, mas o animal sou eu aqui, né? Que analisa e não volta o tabuleiro. Mas agora sim, agora voltamos aí com o tabuleiro ajustado já. Né? Para quem estava vendo só metade aí do tabuleiro, nosso adversário jogou uma vienense. Jogamos aí com D5 para contra-atacar no centro, sem aceitar ali o peão de F4. E aí contra a dama F3 vem o lance F5. F5 para sustentar ali o nosso cavalo. Ele foi desenvolvendo a posição normal, o cavalo E2, está querendo rocar.
E a sensação é que a posição tá ficando ruim para ele, né? Que ele nunca pode tomar em E4. Por exemplo, C5. C5 é um lance que parece bem chato já para ele. Pois agora eu começo a ameaçar tanto tomar em D4 quanto C4. Nossa, não tá caindo material aqui, não? Tem a impressão que tá caindo material na posição. Cavalo C6 já é um lance forte. Vou jogar cavalo C6. Coloco mais tensão em cima do peão de D4. Sempre que tomar em E4 com qualquer peça, né? Nossa, mas aqui vai cair muito material dele. Eu tomo de peão e tá caindo D4 depois. É, ele foi meio que desenvolvendo ali as peças, mas ele desenvolveu de um jeito que o centro ficou muito vulnerável. E agora eu vou ficar com os dois peões no centro. Vai cair D4, vai cair E5 depois. Vai cair todo o centro dele. Toda a posição vai desmoronar agora. Tomar de peão mesmo. O cavalo não tem uma casa muito boa para ir. Se jogar bispo H6, eu tenho dama E7. Se jogar bispo G5, talvez dama E8, com ideias de dama G6. E contra esse... Bom, tô só pensando aqui para não levar nenhum tático. Dama B6, ameaça o cavalo. Se jogar cavalo D6, cheque. Se bispo E3, bispo C5. E aí tá caindo uma peça. E dama B6, se jogar bispo H6, torre F7 daí. E6, bispo E6. Tá, vamos jogar dama B6. Eu ataco o cavalo que está em defesa. É aquele negócio da tática, peça em defesa é sempre tema tático. Nosso adversário está com esse cavalo aí indefeso. E ainda tem o tema do cheque descoberto com D3. Então eu crio duas ameaças ao mesmo tempo. E a ameaça de tomar em B5 e a ameaça de avançar o peão para D3, assim dando o descoberto. Sei que a partida ela é sempre decidida na tática, né? A gente está aí nos 1.700, e se eu colocar dos 900 até aqui, todas as partidas foram decididas na tática. Alguma entregada, uma peça pendurada, um golpe tático que sobrou. Aqui, por exemplo, o nosso adversário já vai perder material. Eu acredito que ele ainda vai tentar alguma coisa com bispo H6, ameaçando o mate em G7. Que eu posso defender com torre F7. E6, bispo E6. Tô pensando se ele consegue fazer alguma coisa com cavalo C7, talvez, mas está defendido. Não, vão acabar os recursos dele. E quando ele tirar esse cavalo... Ah, esse pode ser um lance, né? Esse pode ser um lance, cavalo D6, porque se eu jogar D3 agora, bispo C5. Quer dizer, bispo E3, bispo C5, cavalo F7, bispo por E3, rei H1, e aí rei por F7. Fica duas peças. Cavalo D6 ainda. Já dá para jogar esse lance. Se bispo D6, ED6, D3 cheque, ele tem bispo E3. Até posso tomar, ele toma em F1. Ficar várias peças. Vamos lá, dar esse cheque. Porque agora ele pode jogar bispo E3, atacando minha dama.
Mas a minha ideia é fazer bispo C5. Pois se ele joga bispo por C5, dama por C5, tira o rei para H1, tá caindo em E2. E agora bispo C5, se toma em F7, tem bispo por E3, cheque, rei H1. Talvez eu possa tomar em E2, pois se cheque em H6, rei F8. Bom, vamos lá, eu vou jogar o bispo C5. Pode ter umas complicações ainda pela frente. Depois do cavalo por F7, apesar de ganhar material já, tem uns cheques ali ainda, pode ter umas complicações depois disso. Olha só, cavalo por F7, bispo por E3, cheque, rei H1. Se eu tomo de rei em F7, ele pode tomar em D3, peão toma, cavalo F4. Eu tenho uma vantagem material, mas ele está jogando ainda, pois meu rei está em F7. E aí a outra ideia, depois de tomar em F7, é bispo E3, rei H1, toma em E2. Ok, ele está com a torre atacada, o cavalo também, mas ele dá um cheque em H6. Se eu jogar rei H8, ele vai repetir. Então eu jogo rei F8. O cara já fez nada disso. Tomou em C5, dama C5. Mas aí aqui ele vai perder já. Quando eu tirar o rei para H1, eu tomo em E2. Aí atacou a torre. Se ele toma agora em F7, eu tomo em F1 com cheque, torre toma, rei toma, e daí basicamente eu tenho duas peças a mais. Tenho um cavalo e um bispo de vantagem. E aí se ele tira essa torre agora, torre 1, eu posso até pensar em devolver um pouquinho de material para estabilizar a posição. Por exemplo, torre 1, jogar dama por E5. Mas aqui, vamos promover, tomando em F1 com cheque, ele toma de torre. E agora eu jogo o rei por F7. E no fim, depois de uma série de golpes táticos, sobraram duas peças de vantagem. Sobrou aí cavalo e bispo. Vamos desenvolver, bispo E6. Posso tomar em E5 a qualquer momento. Vamos jogar o dama por E5 agora, buscando simplificar. E vai seguir brincando aí mais alguns lances. Mas agora eu já posso trazer a minha torre para o jogo, jogar a torre D2, E3. Logo, logo ele vai ter que abandonar essa partida. Essa de novo, tática decidindo, né? Assim, um pouco a abertura pode somar também, pois ele não soube reagir muito bem àquele cavalo em E4. Ele começou a se enrolar ali já. Caramba, o cara foi pro tudo ou nada aqui com G4. Como podemos jogar aí contra esse lance? Se eu jogar aqui um dama D4 para simplificar. A minha ideia é que se dama F4 eu jogue E3. E aí, quando eu tomar em F5, bispo D5. Aí troca as damas. E vamos ganhar aí com essas duas peças a mais. É aquilo, na dúvida, simplifica, que facilita a sua vida, né? Bom, agora ele parou para pensar um pouquinho. Tá vendo que não vai ter muito jogo, mas ele jogou aquele dama F4 que eu falei. Avançar agora o peão para E3, para simplificar. E se ele toma em F5, eu tenho um intermediário, bispo D5 cheque. Se agora jogar rei G1, eu tenho até mesmo E2 cheque. Pois eu vou ter outro intermediário que é tomar em F1. Pô, essa foi uma partida dos intermediários. O cara ofereceu empate, ó. Ofereceu aquele empate malandro ali antes de abandonar. Vamos lá, fazer uma revisão rápida aqui dessa nossa partida. Jogamos aí contra uma vienense.
então quando eu jogo o F4, não aceitamos aí o sacrifício, a gente contra-ataca no centro. E depois o dama F3 pedindo aí uma decisão, a ideia é jogar F5 para manter o nosso cavalo forte lá em E4. Se ele toma em passando, o cavalo volta. E o detalhe é que agora essa dama em F3 está muito mal colocada. Eu vou rocar e a torre já vai ficar na cara da dama. Tá levando isso para o G4, vai ter vários problemas. Ele deveria ter jogado com D3 primeiro para expulsar esse cavalo daqui. Mas do jeito que ele jogou, ele deixou meu cavalo muito forte lá em E4. E aí a posição dele já começou a ficar meio complicada. O jeito que ele desenvolveu, principalmente, ele nunca pode tomar em E4, senão eu fico com um centro forte. E ficou essa pressão em D4 que ele não conseguiu resolver também. Né? Aqui, basicamente, ele já está perdido aí na posição, até que começou a cair material. Bom, 1714 de rating é o nosso rating atual aí da série de speedrun. Se você está aprendendo com essa série, deixa aí nos comentários para eu saber, já deixa aquele like que ele ajuda bastante o canal. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. E nos vemos aí na próxima.